E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista das agentes Elite. Se você já é uma agente do FBI Clube e está assistindo isso dentro da nossa plataforma, ou se você está dentro da nossa comunidade, seja muito bem-vinda. Agora, se você está assistindo isso através do YouTube, já aproveita, clica no botãozinho de se inscrever. Assiste essa entrevista até o final e depois você pode maratonar todas as outras, porque se você é empreendedora, empresário, até mesmo uma mulher que está em transição de carreira, aqui tem várias entrevistas com várias empreendedoras de segmentos diversos, com histórias que podem com certeza te inspirar e com outros insights sobre empreendedorismo, sobre comunicação e sobre essa paixão que a gente tem por empreender. Hoje eu vou trocar uma ideia com ela, com a Edna, da E. Almeida, que é advogada. Edna, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui na nossa entrevista do Módulo Elite. Obrigada. Se apresenta para o pessoal. Bem, eu sou a Edna Almeida. Atualmente eu sou diretora de operações da CD Consulting e estou começando aí na vida de empreendedora pelo E. Almeida, Sociedade de Advocacia aqui em Jundiaí. Que incrível! Ó, deixa eu já pra gente aquecer nos motores. Eu sempre falo para as minhas convidadas aqui que eu sou uma pessoa apaixonada por histórias e que se o nosso objetivo aqui é conversar com outras empreendedoras, eu sempre gosto que a gente meio que puxe lá para trás do início de tudo. Como que você caiu na advocacia? Como que você foi pro direito? E como que você caiu na área de seguros? Conta um pouquinho pra Vamos lá. gente. Quando eu era criança, eu queria ser policial, porque eu achava que o policial era a pessoa mais justa, que ele fazia justiça. E aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar e eu fui trabalhar como assistente jurídica no escritório de advocacia, auxiliar de escritório, na verdade, no escritório de advocacia. E aí eu falei, é isso. Que Foi isso. legal! E aí eu fiquei ali até os 18 anos, depois eu entrei na faculdade e quando eu estava no último semestre da faculdade, você entra num limbo. Ninguém quer te contratar, primeiro, porque você está no último semestre, ninguém quer te contratar, nem estagiário, nem nada. E depois eu falei, o que eu vou fazer? Direito civil, crime penal, trabalhista, enfim. E eu acabei agarrando uma oportunidade de assistente jurídico num escritório que trabalhava com seguros. Uhum. E eu não fazia ideia do que era, mas achei novo, era desafiador e eu fui aprender. Aprendi aos poucos, fui entendendo um pouco ali de vida, relação de consumo, enfim. E fiquei lá 3 anos, terminei a faculdade, passei na OAB, fiquei lá. Depois fui para um outro, fiquei mais 3 anos, quase 4 anos. E depois fui para a CD, que é onde eu estou hoje há quase 7 anos. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante escutando você falar? Se a gente olha para quem a gente é mesmo, para valores, as coisas elas se aparecem nas entrelinhas e se a gente dá atenção para isso é meio que assertivo, né? Imagina, eu queria ser policial Sim. porque era a pessoa mais justa do mundo. Pô, fui cair no direito que tem a ver com isso, Com a total, justiça. né? É Sim. muito legal. Tem esse ponto que você trouxe e o ponto do desafio. A gente conversou nos bastidores algumas vezes, você é uma pessoa que gosta sempre de aprofundar o máximo em tudo e aprender o máximo que você pode, né? Isso é uma característica que provavelmente te dá um suporte bom, né? Pra prestar um bom trabalho ali dentro do que você faz. É porque eu acho que eu tenho a veia da curiosidade, a veia da inquietude. Me incomoda quando eu estou num processo ali, numa área, numa situação, e que eu falo assim, não que você aprende tudo, mas que você fala assim, cara, isso aqui já tá bastante repetitivo para mim, né? E no seguro, inclusive, foi assim. Na minha primeira experiência, eu ficava muito focada em pequenos seguros e eu fui para um escritório que eu nem sabia a dimensão do escritório. Quando falaram, nossa, esse escritório é de nome no mercado de seguros, eu nem sabia e fui. E lá eu fiquei quase 4 anos só trabalhando com seguro de vida. E aí eu fiz meu MBA, tinha feito já uma pós de processo, direito do processo civil, e fui fazer meu MBA em gestão jurídica de seguro e resseguro. Essa foi paixão, né? Caí de paraquedas e me apaixonei pelo seguro. E quando eu terminei, eu falei, agora eu não quero só fazer seguro de vida, né? Era uma área contenciosa, enfim, gostava, mas eu queria mais. E eu tinha acabado de sair de um MBA com mais de 10 matérias, mais de 10 espécies de seguro, modalidades diferentes. E eu falei, eu quero fazer mais. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para a CD. E aí a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, né? Que eu falava assim, eu quero trabalhar mais, né? E o negócio tá enorme, assim, né? E quando eu cheguei na CD, eu fui fazer responsabilidade civil.
E era o que eu queria, só que eu não sabia a dimensão disso, porque a teoria do MBA é muito diferente da prática, né? E eu fui sem saber, né? Eu tenho um detalhe da minha contratação que eu virava para o meu chefe e falava, você quer me contratar mesmo? Eu falei assim, eu vou te contratar. Eu não sei fazer isso aqui. Ah, você vai aprender. E eu perguntei isso umas 3 vezes, porque no final eu falei assim, será que eu vou dar conta? Acho que internamente era essa a minha pergunta, né? E no seguro, né, nessa área que eu tô de RC, já expandi muito. Porque aí você vai para a responsabilidade civil, que tem muita coisa. Continuo do seguro de vida, então dá para fazer as duas coisas. Mas a inquietude foi que me tirou, né, já estava confortável onde eu estava. Estava fácil. Era uma rotina que eu falei assim, ah, tá bom, isso aqui eu olhava e não tinha mais novidade. E para mim, não, eu preciso do desafio. Quando eu vou entrando num momento em que tá muito repetitivo, eu já levanto a mão e falo, a gente precisa mudar alguma coisa Preciso aqui. de alguma coisa nova. Preciso de algo novo. E você acha que a área dessa área de seguros e tudo mais, profissionalmente falando, pro advogado, pro prestador, ela ainda é pouco explorada? Ainda tem mercado para mais profissionais? Não só tem mercado, como existem muitas inovações hoje, né? Tem acontecido. Falta realmente profissional. É uma área bastante carente de profissional. E eu acredito que, inclusive, com um texto, tem uma PL de 2004, que é a Lei do Seguro, que até hoje não saiu. Mas, assim, os últimos movimentos tendem a sair. Então, vem mais inovação. Apesar que antes da pandemia já teve uma inovação muito interessante, que foi a SUSEP liberando as seguradoras a criarem seus próprios clausulados, porque antes ela tinha um padrão e as seguradoras precisavam estar devidamente ali seguindo. E com essa inovação, as seguradoras já podem lançar seus produtos, então, assim, é mais profissional, é mais gente para criar, é mais serviço novo, é mais produto novo no mercado. Mas eu tenho a percepção, até como diretora de operações e tendo o E-Almeida como uma empresa que faz a seleção de pessoal, uma carência nesse mercado. Sem dúvida, uma grande carência, assim. Uma das grandes contribuições hoje da CD é formar pessoas. Porque a gente contrata muitas vezes sem experiência nenhuma nessa área. E só para eu entender, e até apertando a tecla SAP para o pessoal, quando você fala dessas inovações e da possibilidade das seguradoras fazerem os próprios contratos ali, quer dizer que podem haver questões ali de cobertura ou não cobertura, e é aí que a parte consultiva entra para poder auxiliar, é nisso? Também, a parte consultiva também pode, porque as seguradoras podem escrever, né? Elas escrevem, na verdade, seus clausulados, mas existe o profissional ali dentro para poder escrever, né? Antes ele tinha um clausulado padrão, que era consultado, e era montado um clausulado em cima desse clausulado padrão. Com essa inovação, gente criativa, mente que entende o que está acontecendo, a necessidade das pessoas, a necessidade do mercado, do empreendedor, do comerciante. O que será que o comerciante tem de diferente aqui que ele precisa ter cobertura? Que produto pode ser criado para atender esse comerciante ou para entender essa indústria? Uma pergunta, a gente vinha falando nos bastidores o quanto é subvalorizado pelas pessoas a questão da contratação dos seguros em si. Você acha que interfere, assim, para a demanda de trabalho que vocês têm, essa mentalidade das pessoas de contratar pouco ou não necessariamente? Você acha que é interessante, por exemplo, para a parte de vocês na prestação de serviços incentivar a contratação ou indifere? Não só incentivar a contratação, né? Como eu estou numa ponta, Gabi, eu estou ali na ponta de quando tudo já aconteceu. Basicamente isso. Então, quando chega para nós o sinistro, ou seja, o seguro, para nós já aconteceu o sinistro, né? Só que a gente consegue mapear situações, por exemplo, como às vezes faltou um limite de cobertura. É muito comum, às vezes, você pegar segurados grandes empresas, que contratam um limite para um dano moral extremamente baixo, dentro das ocorrências que acontecem com ele, né? Às vezes é um grande supermercado, contrata um seguro com dano moral baixo, e ele tem uma demanda anual muito grande de reclamações no Poder Judiciário, por exemplo, até extrajudicial, e que chega um momento que aquela cobertura esgota,
E aí ele vai ter que pagar do próprio bolso. E não é a ideia do seguro, né? Você ter o seguro, e eu vou falar do RC, que é da responsabilidade civil, ele tem o condão de proteger o patrimônio. Né? No caso daquele segurado cometer um ato omissivo ou comissivo, que ele seja responsável efetivamente, ele não vai desembolsar, é o seguro que vai pagar. Só que hoje, né, como a gente estava conversando, o seguro hoje ainda é apenas um custo. Hoje, quando você fala em seguro, eu vou contratar um seguro, tá bom, mais esse custo. Né? Não se pensa em vou contratar uma proteção. Ainda existe essa mentalidade, né? Nosso país ainda é muito, bastante, como é que eu posso dizer? Ele não tá nem não engatinhando evoluiu. na realidade, não. ainda tá bem antes até do engatinhar com relação a isso, né? A educação para o seguro realmente ainda é bastante precária, precisa. E a gente vinha conversando sobre o quanto a diferença, muitas vezes, desse investimento para quando acontece um dano mesmo, ela é gigante, né? Sim, o valor do prêmio, né? Que o que se paga no seguro, apertando a tecla SAP, né? Isso. No seguro, quando a gente fala prêmio, não é o que se recebe, é o que se paga, né? Perfeito. O valor que se paga do prêmio à seguradora versus a indenização que é passível de um segurado receber, ela nem se compara. Né? Não faz sentido. Ele pode pagar, de repente, 5 mil reais de prêmio e contratar uma cobertura de 100, 200 mil. Né? A gente explanou um pouquinho sobre o que é o seguro e tudo mais, mas agora focando um pouquinho mais sobre o que a E. Almeida faz especificamente. A gente vinha falando sobre as vertentes aqui, acho que seria legal falar um pouquinho mais sobre isso, então. O E. Almeida também é um bebezinho. Um Lênis. É um nenenzinho ainda, assim. A E. Almeida, inclusive, esse escritório surge de uma oportunidade dentro da CD, né? Eu chego na CD como analista de sinistro, né? Eu vou fazer relatório, enfim. Depois de aproximadamente 1 ano, eu sou promovida a coordenadora. E aí começam a nascer 30 mil desafios, né? Porque se autogerenciar já é difícil, né? Gerenciar pessoas, né? Foi um desafio que foi bom porque me tirou de uma super zona de conforto, né? Eu acho que eu nunca estudei tanto. E eu acho que te provoca até hoje o tempo todo. Até hoje, o tempo todo. Mas, assim, me fez procurar... eu não imaginava, como advogada, um dia procurar recursos de conhecimento, cursos, enfim, em liderança, em gestão de pessoas, em otimização de tempo, né? Caramba. Porque é isso. É isso um pouco mais, é como você escuta falar sobre muitas ferramentas, mas será que eu preciso de todas? Quais que eu preciso selecionar? E quando eu vou para a coordenação, eu nem imaginei que eu precisava disso, eu só fui tocando, e aí eu fui tendo as dores. E com as dores eu falei, agora eu preciso aprender, né? Não tem como, eu vou ter que ir para inteligência emocional, gestão, liderança, enfim. E depois eu tenho aí, tem aproximadamente, vai fazer 3 anos, que eu recebi o desafio, o convite de ser a diretora operacional. E a primeira coisa que eu fiz foi pro Google falar o que faz um diretor operacional. Eu não fazia ideia do que você fazia, né? E no ano passado, no começo do ano passado, a CD passou por um processo de mudança interna. E aí veio o convite para assumir o escritório que anteriormente fazia essa prestação de serviço, que é a mão de obra. E o que eu fiz? Aceitei. Eu adoro isso em você. A gente vinha conversando antes, até uns dias, e tipo, cara, vai vir o desafio, acho que tá ali dentro das mínimas habilidades. Por mais que eu não saiba tudo, faz sentido pra mim, eu abraço. Muito bom. Eu não fazia ideia, que guias que se paga, que impostos que se pagam, E eu tô aprendendo até hoje. Até hoje eu tenho dúvidas, enfim, pergunto. E às vezes, quando eu vou conversar com quem entende de determinado assunto na área do empreendedorismo, eu falo, você vai explicar para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Até porque a ideia de ser advogada leva as pessoas a pressupor que eu sei tudo. Mas você é advogada, você sabe. Não é possível que você não sabe. Não é? Passa essa visão mesmo, verdade. E não sabe tudo. Até porque eu, particularmente, fui para a área dos seguros. E eu me especializei nisso. Então, tributos, muitas matérias que eu não faço ideia, né? E quando veio o desafio que eu falei, tá, ok, eu vou, eu só fui. Eu não sabia como mandar documentos para a OAB, eu tive auxílio de pessoas que trabalhavam comigo, mas chegou um dia que eu falei, não,
Eu preciso saber fazer isso. E aí é o ponto de pessoas, delicado, porque às vezes quando você tira isso de uma pessoa que é liderada por você, ela pode subentender que ela não está fazendo bem feito. E aí você fala, não, mas peraí, eu sou empreendedor, mas nem sempre eu vou ter alguém para fazer para mim. E para eu delegar, minimamente eu preciso Você saber. precisa saber. Exatamente. Então eu fui pôr a mão na massa. E o E Almeida efetivamente nasce em julho de 2023. Certo. E aí quando falou agora é seu, eu já fazia parte do trabalho, né? Já fazia seleção de pessoas pela CD Consulting e tal, mas aí eu já tive outra dimensão. Parecia ser o mais do mesmo, mas eu fui entender não. Porque agora eu tinha que ter um olhar de empresária dentro de uma corrente de diretor operacional, e eu não lidava mais só com um grupo restrito de pessoas que eu coordenava. Eu tinha que lidar com todo mundo da empresa. Todo mundo, antes de entrar na empresa, recebe um e-mail do E Almeida. Perfeito. Com todas as orientações, com tudo. Todos os contratos passam por mim. E isso foi uma coisa que eu fiz questão. Eu chamei a pessoa que cuidava do outro escritório para um café e falei, ó, eu vou te pedir um monte de ajuda, mas entenda que eu vou fazer as coisas. Né? E eu pus a mão na massa. E assim, hoje eu faço tudo. Né, da empresa, faço ou tudo ou 90%, ainda preciso de algumas ajudas. E o que o E Almeida faz? Todas as vagas dentro da CD, inclusive outras empresas que também já trabalhei, quando eles precisam de um profissional, eu tenho um duplo desafio. Normalmente eu recebo cru o projeto, para desenhar o projeto, como ele vai se desenvolver e pôr as pessoas. Então eu tenho que pensar, eu vou contratar um freelancer? Eu vou contratar um associado? Que tipo de profissional eu vou colocar aqui? Eu mando essa vaga para o mercado, eu trago a pessoa, eu entrevisto a pessoa. Se essa pessoa vai ser liderada por outra pessoa da minha equipe, por uma liderança da minha equipe, eu peço que ela entreviste também, porque eu acredito que quem vai lidar com a ferramenta é que vai ter que trabalhar, não pode ser quem eu imponho, né? E muitas vezes eu tô ali para fazer voto de Minerva, às vezes uma líder vem para mim e fala, tô com essas duas, eu não sei quem contratar. Eu falo, tá bom, eu converso e eu tento dar o voto de Minerva ali para decidir. E quando essa pessoa passa por todo esse processo e a gente fala, vamos contratar, eu faço toda a orientação dela de como vai funcionar dentro da empresa e dou treinamento. A depender, eu gosto de fazer uma coisa, que é apresentar a CD. Às vezes eu vou daqui para São Paulo só para apresentar a empresa. Eu fico lá 40 minutos, tem um slide apresentando quem são as pessoas, quais são os clientes, as operações, como que está funcionando, como que é o home office, que a gente está em home office na CD. E eu faço questão disso. Então, isso é um trabalho que eu falo, eu quero apresentar. A pessoa que vai trabalhar na minha empresa, diretamente pela minha empresa, contratado pela minha empresa, qual que é o meu cliente. Porque eu apresento o meu cliente para ela. A CD é meu cliente hoje. Eu direciono, faço toda a direção da CD, mas ele também é meu cliente. Com certeza. Então, parte do meu trabalho também é apresentar o meu cliente para quem eu estou contratando. Nossa, isso é muito legal de ouvir, porque é implantação de cultura empresarial na prática. Exatamente. Porque você está construindo, uma empresa que vem do seu nome, que vem de alguém que já construiu algo e que quer... talvez processualizar e que você tenha um certo controle ali sobre como as coisas estão sendo. É muito raro você ver pessoas e empresas que agem dessa maneira. É um super onboarding que você faz aí com o seu contratado. E a gente vinha conversando no bastidor também que tem um segundo braço aí na parte consultiva, né? Para quem já contratou ou vai contratar um seguro. Até você comentou sobre, por exemplo, empresas que não têm noção do seu porte, acabam contratando muito menor ali e tudo mais. Então, você faz essa prestação de serviço na pré-contratação e depois também na análise daquela... Isso. Apólice? Daquela apólice. Isso. É normal. E aí eu, como pessoa advogada, pessoa física, e isso é algo que eu quero implementar dentro do E Almeida, né? Porque isso eu faço aqui no meu, Edna, me ajuda. Mas é normal, acontece, não é muito difícil, principalmente pessoa física. Ela vai contratar um seguro de vida, ou um seguro para o carro, e às vezes ela tem dúvida. Eu fui lá contratar, mas será que esse vai me atender? E aí o que eu peço, assim, só pede a apólice e as condições gerais, normalmente hoje as seguradoras disponibilizam até em site, então não é tão difícil ter acesso a esse documento. E aí eu tento entender,
Poxa, às vezes a pessoa conta para mim o que ela não conta para o corretor, e às vezes eu acabo conscientizando, mas não é você que vai dirigir, não é o seu filho também? É bom você pôr teu filho aí, enfim, né, no caso de auto. Então, eu também consigo dar essa orientação do melhor serviço que ele pode contratar para ele não ter dor de cabeça, né? Quando ele tiver um sinistro. Se ele tiver um sinistro e ele não declarar corretamente, tem pessoas que às vezes perguntam, eu preciso dizer isso? Eu preciso dizer que meu carro dorme na rua? Precisa. Porque se você tiver um sinistro, você E pode... se ele tiver dormido na rua e você diz que ele dorme em garagem, é uma perda de direito. Então, também acontece aqui na pessoa física, que é um serviço que eu quero trazer para dentro do E-Almeida, porque o E-Almeida, hoje ele tem essa prestação, mas ele não está limitado a isso. Como eu disse, é um nenenzinho, né? Então, pensar projetos ainda para ele, essa é uma ideia de conseguir dar essa consultoria prévia para quando a pessoa tiver mesmo a dúvida de entender, será que isso aqui cabe para mim? Tá certo essa contratação? Analisando toda essa demanda também, né, enfim. Bom, na minha percepção, se existe dúvida, se as pessoas já chegam até você com Edna me ajuda, ali já existe uma demanda a ser sanada, né, com certeza. Bom, eu acho que foi muito legal o nosso bate-papo, deu para entender bem o que você faz. Eu sempre gosto de encerrar pedindo uma dica, uma sugestão, um apoio para as mulheres que são empreendedoras e empresárias, dentro da sua experiência, e também algo que, se você quiser, que estiver relacionado ao seu serviço, se você quiser dar alguma sugestão ou dica, fique à vontade nesse momento. Tá. Dica para quem está começando igual eu, empreendedora? Pode ser. Pode ser. Só vai e seja curiosa, né? Não tem medo de pôr a mão na massa, porque é muito comum a gente olhar, existe a pessoa que vai fazer a minha parte financeira, tem aquele que pode fazer as compras, o que pode selecionar o produto. Ok, mas antes de pedir ajuda, faz você primeiro, porque a satisfação é outra, porque se depois essa pessoa sai, você troca, você tem... Você não tá na mão. Exatamente. Você não tá na mão e quem chegar depois vai fazer do seu jeito, com a sua identidade, com a identidade da sua empresa. Tem muita gente que para no eu não consigo, né? Você falou, basicamente, eu sou limitada em várias áreas, mas isso não me impediu de pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda, me explique como se eu fosse uma criança, e é isso que tem pra hoje. Só que assim que eu aprender, o joystick, o controle tá na minha mão e eu consigo liderar isso muito melhor. Essa é uma grande questão para muitas mulheres de vários segmentos. É tipo, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso, pronto, final. Só que a gente precisa, né, se desafiar um pouquinho mais e entender que empreender não é simples, não é fácil, vai ser desafiador, você vai ter que dedicar e investir tempo, muitas vezes dinheiro, criar um networking para poder te trazer as competências que você não tem. Eu vejo que essa coisa do imediatismo hoje enfim, as coisas muito rápido, muito faturamento muito rápido, às vezes a gente acha que no meio do caminho não tem processos que na verdade tem e precisam ter, né? Eu acabei de me pegar numa situação que eu fui instada a fazer vários contratos. E eu sei contratos, mas eu me dei conta de que eu falei, eu sei contratos. Mas eu não sei se eu sei avaliar o risco desse contrato, quais são os melhores princípios para eu avaliar antes de fazer. E eu acabei de começar uma pós de contratos. Porque você sempre foi direcionada a fazer dessa maneira. Porque eu sempre... Para mim é pegar, analisar e falar, ok. Mas será que às vezes... Aí quando você começa a pegar muitos contratos, você olha e fala, por que esse tem isso e esse não tem isso? Recentemente eu me peguei perguntando assim, quem fez esse contrato? Que não é muito legal, né? E aí a pessoa me respondeu, por quê? Eu falei, não, por nada. Eu falei, qual foi a linha de raciocínio que tem aqui por trás? E aí foi quando eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre contratos. Aí é onde fala, você já fez direito, e você vê contratos na faculdade, só que você não se aprofunda. Eu me aprofundei em seguros, em contratos de seguro. Hoje o que eu faço, o que eu fui instada a fazer são contratos de prestação de serviço. Entendi. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso agora? Se eu pegar um modelo, eu valido, mas não é o meu trabalho, é o modelo de alguém. E aí já me deixou inquieta. Falei, não, preciso aprender a fazer isso aqui para fazer com qualidade. Muito legal, isso é um valor que tá nítido aí em você e nítido como você busca realmente implantar isso em tudo que você faz. Eu acho que é uma grande inspiração para quem tá começando e até para quem já tá aí no meio do caminho com a bola rolando, porque às vezes no meio do caminho... Putz, faz sentido isso que eu vou falar. Eu tô lendo um livro que chama O Ego é Seu Inimigo. Conheço. É assim... Eu acho que eu não tava pronta pra ler esse livro, mas como ele tá no clube do livro que eu tô participando, eu meio que fui coagida a ler e,
porrada atrás de porrada de coisas que você se vê fazendo, né? E ele fala que muitas vezes a gente chega a uma cadeira, a gente chega a determinado lugar ali, e entra numa zoninha de conforto e ok, seu ego tá alto, porque de repente você chegou em determinado local, mas o ego alto ali também te impede de melhorar várias coisas. Isso que você falou foi ok, tipo, tá bom aqui, mas, pô, se você não se abrir pra aprender novas coisas, você pode cair do cavalo daqui a pouco, né? Então, o ego, ele dá essa confundida na gente, muitas vezes. Então, acho que ser curiosa é uma excelente dica que você trouxe. Fala pro pessoal como que eles te acham na rede social, ou LinkedIn, ou outra rede, se você tiver. Apesar disso, a gente sempre deixa aqui nos comentários. Eu tenho um LinkedIn, eu vou te passar que não sei de cabeça. Whatever, a gente deixa aqui. Eu não tenho nenhum contato ainda do Almeida para direto, isso eu vou fazer um pouco mais para frente. Mas podem me achar no Instagram, no LinkedIn, eu posso deixar também meu telefone comercial aqui. E eu posso ajudar com essa questão de seguros, né, de dúvida, seguro de vida, seguro de auto. Às vezes aconteceu um sinistro e você não sabe se tem direito ou se não tem, ou veio um documento da seguradora que você não sabe interpretar. Também eu faço essa parte de consultoria. O que eu não faço, judicializar. A parte judicial eu não faço. Meu trabalho é focado em consultoria. Mas eu também tenho parcerias que fazem a parte jurídica, se for necessário também. Então, não hesitem em me procurar mesmo assim. Legal, eu ia te perguntar, você falou a palavra parcerias. Em termos de parcerias com locais, o que é interessante de parceria para você? Seguradoras ou, enfim, que tipo de prestador de serviço que você acha que dá esse match? Seguradora e segurado. Né? Dentro do meu trabalho, que é de consultoria, até para o próprio segurado, né? Que às vezes tem a dúvida, seja até empresa, grandes, pequenas empresas, a dúvida do serviço que ele está contratando, ou até conhecer a pólice. A gente hoje tem, às vezes, muita dificuldade quando a gente recebe, às vezes, um sinistro e começa a regulação. O que é a regulação? É o processo de analisar ter ou não ter direito. E quando a gente começa, a gente para e fala, para eu concluir, eu preciso dessa lista de documentos. E aí você manda para o segurado e a primeira palavra dele, muitas das vezes, assim, para que você quer isso? Ou seja, e às vezes a gente tem que ir para a mesa do segurado explicar a importância de cada documento. E às vezes você se surpreende com o segurado dizendo, eu não fiz isso. Às vezes, num acidente, ele não faz um relatório interno de acidente. Ele não colhe depoimento de pessoas que assistiram. Ele não faz um boletim de ocorrência. Putz. E muitas vezes você fala assim, poxa, isso aqui era essencial. Seria essencial. Seria essencial. Em algumas situações, você tem uma câmera num lugar, né, que não seja, obviamente, que não viole uma privacidade, um estacionamento. Uma pessoa que tem um estacionamento e vai contratar um seguro, é primordial que ele tenha uma câmera, seja para um caso de furto qualificado, roubo, ou até mesmo para colisão. Para saber, será que foi o funcionário dele? Né? Às vezes o funcionário não vai ter cobertura, foi um terceiro. Do meu Civic tá quebrada, tenho certeza que foi no estacionamento de um lugar, mas enfim, acabei não indo atrás. Pois é, e uma situação dessa em que o estacionamento é demandado, ele consegue ver as imagens e saber se foi responsabilidade dele. E aí é onde mora o ponto. Se foi responsabilidade dele, o seguro vai cobrir. Perfeito. Adorei, foi bem esclarecedor, um tema que nem todo mundo tem acesso, mas eu acho que mais rico do que tudo isso, inclusive sobre o negócio que ela presta, são todos os insights, micro insights que tem aí sobre o empreendedorismo, já que você realmente tem muita experiência, porque ser diretora de uma empresa é naturalmente intraempreender, não tem jeito, exatamente. Né? Edna, adorei nosso bate-papo. Eu também. Obrigada pela troca. E você que está assistindo a gente aí do outro lado, assista essa entrevista completa, envia para quem você acha que pode precisar desse conteúdo. Não só este, mas como todas as outras entrevistas. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.